conflitos no lar e a escolha do pacificador. E no domingo passado, nosso irmão Claudson, diácono Claudson, falou aqui sobre famílias que brigam e a graça de Deus. E em um sermão extremamente bíblico, nós percebemos o quanto o lar, ele é um ambiente propício tanto para amor quanto para conflitos. E eu tenho certeza que todos nós aqui, na realidade das famílias, estamos inseridos nesse contexto. Nós, sem dúvida alguma, posso falar aqui, sem medo de errar, com 100% de precisão, que todos nós aqui, de certo modo, vivenciamos conflitos em nossos lares. Eu diria que a vida em família, ela é desafiadora. Então essa série vem para que a gente possa refletir sobre o valor da família e como resolver conflitos à luz da palavra de Deus, a partir do Evangelho de Jesus. Então nós vamos falar aqui sobre outros aspectos. Falamos na semana passada sobre essa realidade de conflitos que se estende entre pais, filhos, irmãos, hoje sobre casamento, e teremos aí uma série de temáticas interessantes a serem trabalhadas. Como disse, hoje nós falaremos sobre o casamento que busca a paz. E eu quero já ler com você a palavra de Deus em Tiago. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo em Tiago, capítulo 4. Um texto que é muito usado no livro base que nós estamos estudando, que leva ao tema dessa série, os conflitos no lar e a escolha do pacificador. E eu digo, meus irmãos, que se nós lêssemos com atenção Tiago, capítulo 4, certamente nós resolveríamos muitos dos problemas que nós enfrentamos na esfera relacional. Esse texto, especificamente, ele trata de verdades substanciais das quais nós devemos aprender, especialmente no que se trata em conflitos, sejam na igreja ou na família, ou até mesmo nas relações. Vamos ler então? Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Oremos mais uma vez. Ó Deus, eis aqui a tua palavra, te damos graças por Tiago, te louvamos pela realidade dela, pelas aplicações doutrinárias no contexto da família. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a entender a palavra e praticarmos a mesma, para que possamos vivenciar a paz, especialmente no contexto familiar e mais especificamente ainda no contexto do casamento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar de conflitos é lembrar que nós estamos rodeados em uma realidade conflituosa. Eu diria que conflitos são inevitáveis em um mundo quebrado. Desde o Gênesis 3, desde a queda, a realidade é que os conflitos humanos,
eles foram afetados pelo pecado. E com isso, a nossa relação com Deus e com o próximo foi comprometida, de tal modo que agora vivenciamos essa realidade conflituosa em todas as esferas relacionais. A verdade é que vivemos conflitos no interior, conosco mesmo. Vivemos conflitos interpessoais, uns com os outros. Quem vive em condomínio aqui sabe o quão desafiador isso é. Ou quem trabalha em grupo, em equipe, sabe que é inevitável alguns conflitos interpessoais. Nós ainda vivemos uma realidade de um conflito cósmico que envolve a criação, a natureza e a nossa vida como um todo, de tal modo que Deus precisou se encarnar na pessoa de Jesus para nos salvar de uma realidade conflituosa entre nós e Deus. Diz a Bíblia que nós éramos inimigos de Deus e em Cristo Jesus nós passamos a ter paz com o Senhor. A verdade, meus irmãos, é que conflitos são inevitáveis. O problema é que nós não nos programamos para eles. Nós não nos preparamos para a realidade dos conflitos e quando o conflito chega, nós somos apanhados de modo desprevenido e sofremos a realidade desses conflitos, sejam pessoais ou interpessoais. O pecado que habita em nós, meus irmãos, pode transformar realidades abençoadas em dilemas contenciosos. A gente briga por qualquer coisa, sim ou não? Já parou para pensar que na maioria das vezes, brigas entre casais, elas sempre vão terminar na seguinte frase: a gente brigou por uma besteira. E a gente briga jogando bola em futebol de fim de semana com os irmãos da igreja. A gente briga em assembleia de condomínio ou em assembleia de membros da igreja. A gente briga, inclusive, na instituição mais bela e maravilhosa que Deus fez, que foi o casamento. Você que, como eu, é casado, sabe como o casamento pode se tornar um território hostil, complicado e extremamente desafiador, marcado exatamente por brigas e contendas. Como então surgem conflitos no casamento? Me permita começar com a cena de um filme que talvez aqui alguns já tenham assistido e eu recomendo. O filme se chama História de um Casamento, estrelado por Adam Driver e Scarlett Johansson. A primeira cena é linda, um amor real, pé no chão, maduro. Mas logo descobrimos que aquele texto que ouvimos era apenas parte de uma sessão de terapia e, na verdade, aquele casal estava se divorciando. O filme é pesado, devastador, porque mostra como um relacionamento que começou com promessas de cuidado e parceria pode se transformar exatamente em um campo de batalha. Cada conversa vira um tribunal. Cada gesto é interpretado como ataque, e quando percebemos, o lar virou uma guerra. Queridos, essa cena, ela pode até ser fictícia, mas ela acaba revelando a realidade de muitos casamentos dos dias atuais. Casamentos, veja bem, começam com promessas e geralmente terminam com contendas. Alguém disse que a trilha sonora dos casamentos hoje em dia começa com Jorge Mateus e termina com Pablo. Ou seja, começa com romance e termina com sofrência. Por quê? Tiago vai nos ajudar a entender essa realidade hoje. Para isso, devemos nos lembrar que a vida cristã é uma vida de afetos. E no casamento, os afetos muitas das vezes estão desalinhados por interesses diferentes. Hoje, o texto de Tiago nos mostra que o problema, veja bem, não está fora de nós. No que diz respeito a conflitos, o problema está dentro de nós. Essa verdade é libertadora. Escute bem, na realidade de conflitos, Tiago vai dizer que antes de você julgar o erro alheio, observe, o problema não está fora, ele está dentro.
E o casamento, meus irmãos, por mais sagrado que seja, ele pode se tornar o palco ideal para a manifestação desses conflitos em uma realidade interna. Vejamos então como Tiago começa a realidade da pacificação em meio aos conflitos relacionais. No versículo 1, ele faz duas perguntas, e é interessante que a segunda pergunta responde à primeira pergunta. Diz ele: de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Perceba com atenção a escolha de palavras cuidadosa de Tiago. Ele não busca termos leves como desentendimentos, desacordos, brigas. Não, ele usa linguagem de campo de batalha, guerra, do grego polemoi, que significa conflitos longos, intensos, destrutivos. Ele usa também contendas, do grego mahai, brigas constantes, repetitivas, brigas que corroem a felicidade diária. É interessante, mas a linguagem que Tiago usa aqui é uma linguagem de uma guerra civil dentro do coração humano. E essas guerras interiores, meus irmãos, inevitavelmente extravasam para as relações externas. Então veja o que Tiago está dizendo. Os nossos conflitos externos são uma manifestação visível do conflito que temos interiormente em nossos corações, especialmente as mais íntimas, como o casamento. E repare também que Tiago não pergunta: quem é que está causando as brigas? Quem é o certo na discussão, quem é o errado? Como se o problema estivesse no outro. Não, meus irmãos. Tiago pergunta de onde vem, ou seja, qual é a fonte real? Qual a origem invisível do problema? Onde está o epicentro da contenda? E aí ele responde: das paixões que guerreiam dentro de vocês. Preste bem atenção. O termo aqui para paixões é o termo grego hedonon. Hedonon te lembra alguma palavra? Exatamente, hedonismo. E o que é o hedonismo? É a cultura do prazer a todo custo, da realização dos seus desejos a qualquer modo. São os desejos intensos de prazer por controle, conforto e satisfação que se tornam deuses. E uma vez entronizados no coração, esses desejos, acredite, partem para o ataque e nos leva a uma realidade conflituosa. No casamento, isso significa o seguinte: a maioria dos conflitos não começa no erro do outro, mas na idolatria silenciosa do nosso próprio desejo. É quando eu coloco minhas vontades acima da aliança. É quando o nós perde para o eu. É quando a relação é filtrada por frases como: eu quero ser ouvido, eu quero ser servido, eu quero ser valorizada, eu quero ser respeitada, eu quero ser desejado. E acredite, se o outro não atende às minhas expectativas, o resultado? Guerra. Não é briga, Tiago fala guerra, contenda. Mas perceba, meus irmãos amados, não é guerra porque o outro errou, é guerra porque o meu desejo virou senhor. E se eu não sou correspondido nessa realidade, eu parto para a contenda, eu parto para a guerra. E acredite, quando o eu quero se torna mais importante do que o eu prometo diante do altar, a aliança começa a rachar. Me permita então fazer aqui nesse ponto algumas perguntas retóricas para a sua reflexão. A primeira delas é: quantas brigas no seu casamento não são causadas diretamente por um pecado objeto, mas por um ego ferido? Mas quantas discussões seriam evitadas se simplesmente você abrisse mão do desejo de estar certo? Outra: quantas vezes você já brigou, não porque algo estava realmente errado, mas porque o seu desejo não foi satisfeito?
Tiago está nos chamando para enxergar a realidade de que os conflitos conjugais são sintomas de uma guerra maior, a guerra do coração, como vimos aqui na série passada sobre idolatria. Olha esse conceito voltando à tona de novo, de tal modo que se nós vivemos uma realidade de conflitos interiores, é inevitável que nas relações esses conflitos apareçam. Meus irmãos, se quisermos de fato transformar o nosso casamento em um campo de reconciliação e não de batalha, precisamos primeiro desarmar o nosso coração. Você não é rival do seu cônjuge, vocês são parceiros de vida. Precisamos então, diante dessa realidade, deixar o trono vazio e dizer: Senhor, reina o Senhor aqui, e não os meus desejos, porque senão, no casamento, cada um vai puxar para um lado da força e a aliança vai ruir. Porque acredite, amado irmão, quando o ego é destronado e Cristo é entronizado, o casamento deixa de ser campo de batalha e passa a ser campo da graça. Olha ainda como Tiago vai aprofundar essa realidade. No verso 2 ele fala o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. É interessante que agora Tiago nos conduz a um diagnóstico ainda mais preciso, ainda mais detalhado dessa guerra no coração. E ele vai fazer isso aqui por meio de verbos extremamente fortes, e todos conjugados no plural, mostrando que isso aqui não é uma falha moral ou isolada, mas um padrão humano universal. E veja, meus irmãos, olhe com atenção o que Tiago diz. Os verbos conjugados são: vocês cobiçam, matam, invejam e lutam. Agora, como isso aplicado à realidade do casamento pode ser perigoso? Tiago diz: vocês cobiçam. E aqui está o início da cadeia de conflitos, o desejo que ultrapassa o limite. Cobiçar, meus irmãos, não é simplesmente desejar algo bom, é querer tanto que estamos dispostos a pecar para obter aquela coisa que eu tanto quero. E veja, pare um instante e responda: o que você deseja tanto que te faz pecar para obter aquilo que você deseja? Não é errado desejar ser amado ou amada, mas quando esse desejo vira exigência e se transforma em cobrança ou manipulação, acredite, isso é cobiça, e esse tipo de cobiça é pecado. No casamento, quantas discussões começam com um desejo legítimo, mas terminam em crise porque esse desejo foi elevado ao trono do coração. Acredite, meu amado irmão, nós queremos ser admirados, elogiados, compreendidos, e quando isso não acontece, nos frustramos. Mas Tiago está dizendo: a frustração revela a idolatria do desejo não realizado. E mais, ele vai dizer ainda: vocês pedem as coisas e não as têm, então o que é que vocês fazem? Vocês matam. Olhe que realidade chocante, vocês matam. E veja, é lógico, Tiago não está falando aqui de matar literalmente, é claro, mas de matar com palavras, olhares, gestos, silêncio, provocações e vingança. E acredite, no casamento se mata, sabia disso? Se mata com desprezo, com sarcasmo, com frieza emocional, com ausência de empatia, com falta de carinho, com punição infantil de privação sexual. Você alguma vez já sentiu isso? Casais dormindo na mesma cama, mas o amor já está enterrado, são apenas parceiros de quarto. O carinho foi sufocado, a admiração foi assassinada a golpes de cobrança e orgulho. Esse é um ambiente conflituoso na realidade de alguns casamentos. Tiago ainda fala que vocês invejam.
E o verbo traduzido aqui traz a ideia de ciúme ardente, de querer o que o outro tem a qualquer custo ou ser aquilo que o outro é. E meus irmãos, em um casamento, isso pode acontecer de forma sutil. É a esposa que inveja a liberdade do marido, ou o marido que inveja a realização da esposa, e ao invés de celebração mútua, nesse caso, comparação e competição. Creia, onde há inveja, não há parceria, há disputa. Tiago ainda fala, vocês lutam e fazem guerras. Ele fecha esse ciclo mostrando o resultado inevitável. Se o desejo desordenado não é confessado nem curado, ele vira conflito aberto. Aí, o eu quero vira você tem que. O eu sinto vira você me deve. E o amor, por sua vez, vira tribunal. No casamento, irmãos, quando o ego vira juiz, o cônjuge sempre será réu. Mas a grande pergunta é, o que é então que estamos tão desejosos em ter, que nos faz pecar para conseguir? E essa é a pergunta que precisamos fazer diante do espelho da graça. É desejo de estar certo? É o desejo de ser o centro das atenções? É o desejo de controlar tudo? É o desejo de não ser incomodado? Creia, meu irmão, se você está em busca disso e está disposto a pecar para ter essas coisas, o resultado são conflitos. Tiago está nos dizendo que se nós não diagnosticarmos a raiz, viveremos tratando paliativamente aquilo que merece ser encarado na sua gênese. A cobiça escondida dentro de nós revela conflitos exteriores. Meus irmãos, tudo começa com um desejo que não se submete a Cristo. Reposicione o seu coração no Senhor para viver então a verdadeira paz no casamento. Porque acredite, a paz no casamento não virá simplesmente com técnicas humanas infalíveis. A paz no casamento não virá apenas com diálogo, terapia ou técnicas de comunicação, por mais úteis que essas coisas sejam. A verdadeira paz começa quando o coração se dobra diante de Deus e diz: Senhor, reordene os meus desejos e os meus sentimentos. Ore dizendo: Senhor, não que eu queira vencer, mas me ensine a perdoar. Não que eu queira dominar, mas me ensine a servir. Porque, repito, irmãos, conflitos são inevitáveis, mas a guerra só termina quando alguém abaixa as armas. Amados irmãos, no casamento cristão, o primeiro a baixar as armas deve ser o primeiro a lembrar da cruz. Tiago, então, vai dizer ainda que dentro dessa realidade de conflitos, em consequência, em uma relação de causa e efeito, versículo 3, quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago é confrontador aqui, sim ou não? Aliás, o livro de Tiago é extremamente confrontador. Iremos um dia fazer uma série aqui, quando amadurecermos um pouco mais, para lidar com tanta densidade teológica. Olha o que ele nos confronta. Ele está dizendo, na realidade de conflitos, até quando oramos, pedimos errado. Vocês pedem e não têm, porque, veja, geralmente, na realidade de conflitos no casamento, qual é a nossa oração? A gente ora para que o outro mude. Porque é impressionante quando em conflitos no lar, nós tendemos a maximizar o erro do outro e minimizar o nosso erro. Então, geralmente, a gente pede para que o outro mude e não para que Deus nos transforme. E assim, meus irmãos, nós vamos terceirizando responsabilidades. E enquanto houver o outro para culpar,
nós nunca nos enxergaremos como de fato culpados. Marido, esposa, quando foi a última vez que você orou a Deus pedindo para amar mais, servir mais, perdoar mais? Faça isso hoje e experimente a realidade da pacificação em seu casamento. Quer ver como Tiago é confrontador? Olhe o que ele diz agora no versículo 4. Adúlteros. Espera aí, é Tiago ou João Batista? Que realidade forte. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Irmãos, de todos os versículos que nós expomos até aqui, esse é o mais incômodo e também o mais revelador. Tiago não está mais descrevendo sintomas. Agora, ele está diagnosticando a doença e dando nome: adultério. E veja, Tiago aqui não está falando de adultério conjugal, mas de um tipo de adultério espiritual. É interessante que Tiago está dizendo: quando você se une aos valores do mundo, egoísmo, orgulho, prazer acima da verdade, você está traindo o Deus que você tem uma aliança. Irmãos, olhem a seriedade disso aqui. Deus não vê nosso egoísmo como uma simples falha de caráter. Ah, não, é porque ele é assim mesmo. Não. Ele vê como infidelidade, adultério, traição. E isso é profundamente pessoal para Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos ama com amor de aliança. O Deus da Bíblia é um Deus de aliança. Ele não é um criador distante, mas ele é o noivo fiel que se aliançou a nós. E toda vez que nós colocamos o nosso eu no centro, estamos rompendo votos sagrados com ele. Um comentarista bíblico que eu gosto muito, chamado Warren Wiersbe, comenta esse versículo com sabedoria. Diz ele o seguinte: ser casado com Cristo e ainda amar o mundo é adultério espiritual. Ou seja, você não pode pertencer a Cristo e flertar com o mundo. Você não pode usar aliança no dedo e ter o coração dividido. Agora pense comigo, se é assim que Deus enxerga o nosso egoísmo espiritual, imagine o impacto disso dentro do casamento. Você já parou para pensar que quando somos infiéis a Deus, colocando o ego no trono, acabamos sendo infiéis ao cônjuge também? Toda traição começa com a infidelidade anterior a Deus. Toda aliança conjugal só se mantém firme quando nasce da fidelidade da aliança ao Senhor. Em outras palavras, no casamento, adultério não começa no motel, começa com um coração que deixou de se satisfazer em Deus e passou a buscar no outro, ou em outros, ou em outras, só aquilo que o Senhor pode dar. E às vezes, irmãos, o adultério nem é sexual, ele se expressa em palavras frias, atitudes egoístas, omissões constantes, desprezo emocional, rancores guardados. É possível trair o pacto do casamento mesmo dormindo junto todas as noites. Tiago nos dá um espelho e não um filtro. Ele não embeleza o coração humano, ele escancara a realidade pecaminosa do nosso coração e diz: ou pertencemos a Deus, ou somos amigos do mundo, inimigos de Deus. Os dois não dá. Por isso a pergunta que fica é: a quem você tem sido fiel primeiro? A Deus ou a si mesmo? Porque creia, o coração que é fiel a Deus também será fiel ao cônjuge. Aos solteiros aqui presentes, nos critérios para casar, não escolha outro critério senão se essa pessoa ama a Deus ou não. Porque alguém que ama a Deus jamais vai lhe trair. Mas o coração que trai ao Senhor, acredite, logo trairá o outro também.
Pastor, e a boa notícia? A boa notícia é que Tiago continua dizendo, e no versículo 6, ele diz que Deus concede maior graça aos humildes. Graça para nos perdoar, graça para nos restaurar, graça para recomeçar. Sim, a esperança para corações adúlteros, mas ela começa na cruz, onde o noivo fiel foi traído para restaurar a aliança com a sua noiva infiel. Irmãos, nesse versículo, versículo 6, nós temos uma frase que para mim é uma das frases mais impactantes de toda a Bíblia e que pode transformar casamentos. Olha que frase, se eu só ler ela aqui, nem preciso explicar, ela é autoexplicativa. Veja, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pense nisso. Nos conflitos no casamento, nós tendemos a ser orgulhosos, resistentes, tendemos a não reconhecer erro e também a não pedir perdão. Mas pare agora e pense no impacto desse versículo. Ele está dizendo que Deus resiste, Deus se opõe. A ideia aqui é que Deus trabalha contra os soberbos. Aquele que nunca se vê errado, aquele que nunca se vê na condição de ter cometido um tipo de ferida no outro, Deus trabalha contra você. Se o seu coração é orgulhoso a esse ponto, acredite, você experimenta a resistência de Deus. E eu poderia parafrasear essa frase ao contexto do casamento e dizer: Deus dá graça ao cônjuge que abre a mão do desejo de estar certo e resiste aos que amam o poder de manipular a razão sempre. Esse versículo é extremamente revelador. A partir do versículo 7, Tiago então vai nos trazer a realidade de como devemos mudar os conflitos para um tempo de pacificação. Versos 7 e 8 ele fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago começa a apontar a resolução para os conflitos e ele começa com a expressão portanto, indicando o seguinte: depois que eu apresentei a vocês os sintomas dos conflitos, agora façam o que eu vou dizer a vocês. E para os casais, a ordem é: agora que vocês ouviram a análise da raiz do problema, vivam desse modo. Primeira coisa de Tiago é: portanto, submetam-se a Deus. Tiago está dizendo: a raiz da paz é espiritual, porque a raiz da guerra também é. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Repito, não basta diálogo, não basta terapia, flores no aniversário. É preciso se voltar para Deus. Você não vai viver paz no seu casamento se você não amar a Deus. Tiago diz que é preciso limpar o coração diante de Deus antes de tentar limpar o outro. O nosso problema é exatamente o contrário. A gente quer limpar o coração do outro com o nosso moralismo falido e se esquece de Deus. Meus irmãos, conflitos no casamento não se vencem pela própria força ou capacidade, mas é se submetendo totalmente a Cristo. Tiago chega ao clímax de sua exortação e vai revelar agora 3 inimigos principais da vida do cristão. Me permita lembrar você, o crente, você e eu, temos 3 inimigos principais. E Tiago fala quais são esses 3 inimigos.
O primeiro inimigo vai do verso 1 a 3, a carne. O segundo inimigo vai do verso 4 a 5, o mundo. O terceiro inimigo vai do verso 6 a 7, o diabo. Quais são, então, os três inimigos do crente? A carne, o mundo e o diabo. A carne, o mundo e o diabo. Aplicando ao casamento, acredite, o inimigo não é o seu cônjuge. E por que eu falo isso? É porque talvez essa seja uma verdade libertadora para um casal cristão. Quando você estiver brigando ou discutindo, lembre-se, o seu cônjuge não é o seu inimigo. É interessante que a palavra diabo aqui no grego, diabolos, é literalmente adversário. E nós tendemos em uma relação conflituosa, a achar que o outro é o nosso adversário. Querido, acredite, o mundo espiritual existe. E em realidades conflituosas, o diabo está orquestrando as suas ciladas para nos fazer inimigos de quem mais a gente ama. Quando um casal se enxerga como adversários e não como companheiros em batalha espiritual, ele vive uma realidade de conflitos. E me permita aqui falar diante ou do alto da realidade de aconselhamentos e aconselhamentos. O verdadeiro inimigo não é o tom de voz do outro, não é o jeito de dobrar a toalha, não é o silêncio depois da discussão, não é palavras duras ditas em momentos ruins. Escute bem, o verdadeiro inimigo é aquele que deseja usar tudo isso para semear divisão. Ele tem nome, é o diabo. Não olhe para o seu cônjuge, por mais raiva que ele te faça em um momento de discussão, ele não é o seu adversário. É o diabo que quer transformar desentendimentos em distanciamentos. É ele que deseja que as diferenças se tornem muros e não pontes. É o diabo que sopra a mentira sutil que diz: você merece mais, você está certo, ela está errada. Ou aquela mentirinha dizendo assim: só você luta por esse casamento. Tiago diz: resista à mentira do diabo. E como então, pastor, resistir ao diabo no casamento? Tiago diz: sujeite-se a Deus. Ore junto com seu cônjuge, mesmo depois de briga. Vá à palavra ao invés da vingança. Vá ao aconselhamento bíblico ao invés da rede social para dar indireta. Lembre, antes de serem marido e mulher, vocês são irmãos em Cristo. Semeie a paz no seu casamento. Segundo, reconheça armadilhas espirituais. É o diabo que quer o seu ego inflamado. É o diabo que quer que você se veja sempre como vítima e o outro como errado. É o diabo que quer que você sempre vença a discussão, mesmo que perca o outro. Por fim, querido, tenha humildade para experimentar da graça. Tiago disse que quando nós nos submetemos a Deus, o Senhor nos dá graça, mas resiste ao soberbo. Tenha humildade, experimente da graça. É na cruz que Jesus nos mostrou o caminho. Não é lutar para ter razão, mas lutar para reconciliar. Resistir ao diabo no casamento é olhar no olho do meio do outro, no conflito, e dizer, ainda que com lágrimas, eu sei que você não é o meu inimigo. Eu sei que há algo espiritual tentando nos dividir, mas eu escolho lutar com você e não contra você. Vamos ser sinceros? Esqueça essa ilusão gospel de casamento blindado. Isso é mentira, não existe casamento blindado entre dois pecadores. Nós somos suscetíveis a pecar e a ofender um tempo todo. Não existe essa coisa mágica. Compre um livro, veja um filme, uma série, uma pregação e pronto. Seu casamento agora está blindado.
vá para a prática. Vá acordar todo dia com aquela pessoa pecadorinha do seu lado. E tu vai ver que, na verdade, o verdadeiro casamento cristão é feito por dois pecadores que escolheram lutar juntos contra o mal e não um contra o outro. E creia, irmão, nós só conseguimos isso porque Cristo já venceu o diabo na cruz por nós. Ele venceu na cruz para que você e eu hoje não precisemos destruir a nossa casa com as nossas próprias mãos. Versos 9 e 10, para encerrar, Tiago vai dizer: entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu poderia sintetizar essa ideia dizendo que o caminho da paz no casamento não é por cima, é por baixo. É pelo chão da graça, é pelo vale da humilhação, é pela estrada estreita do arrependimento sincero. E como é que Tiago recomenda? Faça 3 coisas: entristeçam-se, lamentem, chorem e sejamos sinceros. Essas 3 palavras, essas 3 ordens parecem estranhas para os nossos ouvidos modernos, porque a nossa geração é ensinada a não demonstrar fraqueza, a não se desculpar com profundidade, a seguir em frente sem refletir, a não deixar ninguém te ver chorando. Mas Tiago diz que há lugar para o choro no processo de restauração, e mais, a honra em uma lágrima sincera. Já parou para pensar que a Bíblia legitima o lamento? Seria estranho chegar aqui e dizer assim: irmãos, vamos celebrar. Não, né? Mas você acha que seria estranho chegar aqui e dizer: irmãos, vamos lamentar hoje, vamos chorar? Fazer um culto só de lamentações? Certamente você dizia: como assim, pastor, lamentar? O tempo de cantar chegou, e por aí vai. Aquelas frases evangelásticas que a gente usa, né? Não é evangelística, é evangelástica, é só esticador e não resolve o problema. Mas veja, irmãos, existe na Bíblia um livro chamado Lamentações. Lamentações nos lembra que lamentar não é murmurar, é reconhecer o peso do pecado diante de Deus. Já parou para pensar que nós temos aqui no nosso culto um momento de lamentação, que é o momento de confissão de pecados? Nós paramos e lamentamos e dizemos: Senhor, nos perdoa, nós nos arrependemos. No casamento, irmão, lamentar é dizer aquela palavrinha mágica: eu errei, me perdoe, eu não quero continuar assim. No contexto do casamento, irmãos, essa palavra nos ensina que as lágrimas têm poder de cura, mas não são lágrimas de autopiedade ou autocomiseração, tampouco de manipulação, tipo assim, vou chorar para impressionar. Não, são lágrimas de quem foi quebrado pelo Espírito Santo. Vamos então pensar juntos quantas vezes nos entristecemos de verdade pelos nossos pecados no casamento. Eu sei, você se entristece pelo que o outro lhe fala, e você já parou para se lamentar pelo fato de que você também é pecador? Quantas vezes, meus irmãos, nós choramos porque fomos feridos, mas quantas vezes choramos porque ferimos o outro? Quando foi a última vez que você de verdade lamentou por ter deixado o orgulho guiar as suas reações? Tiago então diz: olhe, para sintetizar tudo, o segredo é: humilhem-se diante do Senhor. Essa é a postura que muda tudo no lar, meus irmãos. Humildade diante de Deus. E no casamento, isso significa baixar a guarda, descer do pedestal da razão, deixar de buscar vencer argumentos e passar a buscar a vencer juntos. Não tem nada mais libertador dentro de casa do que ouvir: eu pequei, eu fui duro demais, eu fui egoísta, me perdoe.
Quando um diz isso e o outro responde, eu também errei, vamos recomeçar em Deus, ali, nesse momento, o céu toca a terra e Tiago se cumpre. O Senhor exaltará esse casal que se submete a Deus. Meus irmãos, quem se humilha será exaltado, não diante dos olhos da vaidade, mas aos olhos do céu. Você quer mesmo paz no seu casamento? Lamente, chore, humilhe-se e se submeta diante do Senhor. Confie, o Deus que perdoa também restaura. O Deus que humilha também exalta. O Deus que desce com você ao vale é o mesmo que te ergue pela graça. Diante disso, eu quero fazer 3 aplicações práticas para a nossa vida e para a pacificação no lar. A primeira delas é: desça do trono do ego. Você quer ter razão ou quer ter paz? Casamento não é uma batalha por território, mas uma entrega de amor. Segundo, confesse e se arrependa com sinceridade. Pare de se justificar o seu erro com o erro do outro. Mesmo que o outro tenha começado, seja o primeiro a pedir perdão. Cadê o amém, irmãos? Difícil, né? Bem-vindo ao Evangelho. Terceiro, reaproxime-se de Deus juntos. Cultivem a devoção, a oração, a palavra, não a paz duradoura entre um casal que está longe de Deus. Nós só venceremos conflitos no lar por causa de Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro pacificador. Você pode hoje estar vivendo um casamento em guerra, mas o Evangelho é a boa notícia de que a paz é possível, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. O casamento que busca paz é aquele que encontrou a cruz. Lembra do filme que começamos a história? Eu o assisti sexta-feira passada agora. O combinado era assistir com a minha digníssima, mas ela dormiu. Mas esse filme, irmãos, ela, como falei, começa com declarações lindas e termina com um divórcio doloroso, do amor à guerra, do eu prometo ao eu desisto. É aquele casal, como tantos outros, que viveu a ilusão de que bons sentimentos sustentam o casamento. Mas me permita voltar à série de idolatria. Sentimentos desordenados, por mais sinceros que sejam, podem nos levar ao caos. E como aprendemos aqui, a verdade é que o problema não é sentir pouco, é sentir de forma errada. E só há um lugar onde podemos reordenar os nossos sentimentos: na cruz de Cristo. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de sair do campo da guerra e voltar para o campo da graça. O casamento que busca paz é aquele que já se ajoelhou aos pés da cruz. Amém e amém. Vamos orar? Por favor, feche os seus olhos.